Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Eu devo confessar que do que eu vi do debate seu com o desigrejado e o protestante, eu achei que a parte protestante deixou muito a desejar. Eu já vi partes protestantes em outros debates melhores, né? Eu acho que o desigrejado nem dá para... Beleza, é protestante no termo metonímico que a gente usa, né? Para, tipo, todos esses frutos que vieram da reforma. Mas teve momentos ali que eu vi o desigrejado falando que até o cara que estava do lado dele ficou meio assim desconfortável com o tamanho despautério, né, que estava sendo ali colocado, né, por parte dele. Ele tava, opa, peraí, não é isso que eu acredito, não. E o que foi muito engraçado, por um lado, porque me fez, tipo, naquela hora eu digo, cara, você está a um passo de entender que um desviozinho aqui no início dá 500 anos, tá entendendo? E gera esse negócio aí que tá te fazendo dar o cringe, né? Exato. Os dois entendem seguir a Bíblia, né? Mas chegam a conclusões tão distintas. Isso que é o mais interessante. Porque ambos, ao menos, dizem seguir Jesus Cristo, os apóstolos, as escrituras. Só que as conclusões são completamente diferentes. Isso eu cheguei até a pontuar no debate, porque eles, enquanto protestantes, não conseguiam chegar num consenso mínimo sobre as verdades de fé. Isso mostra, de fato, qual é o reflexo do protestantismo. Eu costumo dizer, é um liberalismo exegético, é um relativismo bíblico. Por quê? Porque cada pessoa vai interpretar as escrituras de uma forma e vai chegar numa conclusão distinta da outra. Eles não têm, como tem na Igreja Católica, o magistério eclesiástico, que é o intérprete das escrituras e também das verdades de fé, da revelação, de um modo geral. A gente vai ter, então, o Papa e os concílios. Os gregos têm os concílios, os monofisitas também acreditam na autoridade suprema dos concílios, e os protestantes não tem ninguém. Não, e é interessante também, porque esse debate... Às vezes tem uma confissão de fé, alguma coisa assim, né? Mas, tipo, nada como uma ortodoxia, de fato. Mas desculpa te interromper, Gabriel. Por favor. Não, tranquilo. Esse debate não foi originalmente pensado para ser com aqueles dois entrevistados protestantes. Originalmente seria, se eu não me engano, o Bruno Lima e o Lucas Banzoli, só que eles tiveram algum problema, não conseguiram ir, e aí alteraram o formato do debate, salvo o melhor juízo, mas eu tenho quase certeza que originalmente seriam nomes que são mais, têm uma relevância um pouquinho maior no meio protestante. Só que acabou que foram esses dois e... assim, na minha visão, ficou bem claro e nítido que eles não se sucederam bem no debate. E é interessante que mesmo entre eles, né, que seriam originalmente colocados, existem divergências e não são divergências pequenas. O Lucas Banzoli, por exemplo, que eles dizem, né, que é o maior dos apologistas protestantes aqui no Brasil, principalmente por causa do número de visualizações do canal dele, ele tem interpretações do gênero: Jesus é o arcanjo Miguel. Ele acredita e adora, ou seja, pedir a intercessão do arcanjo Miguel é idolatria, mas se você adorar o arcanjo Miguel como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aí tudo bem. Ele também não acredita na eternidade do inferno. Para ele, você vai lá, vai ser jogado numa fornalha e vai virar cinza, se você for condenado. Ele não acredita que a alma é imortal. E ainda assim, ele é considerado, né, no nosso meio brasileiro, como um apologista evangélico, um apologista protestante. O que a gente vê é que não tem, né, um núcleo mínimo de crenças que os protestantes possam ter em comum. Sim, em relação ao Banzoli, isso é especialmente verdadeiro, porque ele é um cara muito bom, e isso, né, eu dou todo o mérito a ele, de catar uns negócios. Às vezes ele cata uns negócios que eu digo, caramba, tem esse negócio lá na PQP, né? Ele é um grande catador de objeções, né? E aí, eu disse, tá, beleza, mas o que me deixou mais
como é que eu posso dizer, perplexo em relação a ele, não foi tanto as objeções, porque as objeções, né, tipo, beleza, o cara escuta num vídeo, aí o cara vai procurar, né, tipo, e aí, essa objeção, tá, não é bem assim e tal, né. Claro que algumas ficam como um instrumento retórico muito muito fáceis de usar, né, sei lá, santo da cabeça do cachorro, né, tipo, ou então o saltério, saltério à virgem, né, tipo, fica fácil de usar essas coisas. Mas o que eu fiquei perplexo mesmo foi justamente com essa ideia dele em relação à alma. Eu disse, caramba, que visão exótica, de fato, em relação à alma ele tem. Porque não é a de nenhum... Não é condizente nem com a patrística, nem com a escolástica, nem com a filosofia grega mesmo, assim, né? Que tanto pauta essa questão da alma dentro do cristianismo, né? E eu conheço de outros protestantes, né? Por exemplo, sei lá, o Jonas Madureira, por exemplo, não vai ter essa opinião sobre a alma, né? Tipo, sobre uma alma não imortal, né? Ele que é um cara versado em Santo Tomás, que é um cara versado e eu confesso que essa visão especial, eu sou muito curioso para ler o livro do Lucas Banzoli. Eu nunca li, mas ouvi dizer que é um livro extenso pra caramba, né? Eu queria ver realmente o que é que ele considera a alma. Eu queria saber qual que é o conceito que ele tem da alma e como é que ele articula essas coisas, né? Eu quero recebê-lo aqui, mas eu queria recebê-lo justamente, tipo, tendo lido o livro dele para poder realmente entender o que é que ele quer dizer com alma, entendeu? Entendi. De fato é uma posição muito excêntrica. Em primeiro lugar, eu não tenho nada contra a pessoa do Lucas Banzoli, eu tenho contra o erro, né, da doutrina que ele propõe. Agora, a pessoa dele eu não tenho nada contra. Ele até nos bloqueou e tudo mais, mas enquanto pessoa eu sei distinguir bem e respeitar, e enfim, eu não tenho nenhum problema. Mas, de fato, entre as ideias que ele professa, essa ideia é mais excêntrica. Essa ideia de não acreditar na imortalidade da alma é minoritária mesmo entre os próprios protestantes. Então, não é um posicionamento que tu vais encontrar se tu for conversar com um protestante médio, assim. Não, é um ensinamento que realmente é próprio do Lucas Banzoli. Mas, enfim, no debate que a gente vai ter com ele seria sobre papado, né? Até um tema que a gente acabou discutindo mais durante o debate lá do Redcast de 2 contra 2, que era idolatria e papado, né? Mas só concluindo isso que eu tava falando, tipo, porque como o que ele defende de fato, o que ele propõe positivamente é tão exótico a ponto de não fazer sentido com outras vertentes mais clássicas do protestantismo, isso tem uma certa ironia, né? Porque o fato dele ser apontado como grande nome, né, da apologética protestante é justamente a sua oposição à Igreja Católica. E isso denigre o protestantismo como uma proposta positiva de alguma coisa, né? Tipo, seja lá de reafirmar a tal igreja primitiva que ficou perdida em algum tempo que nenhum sabe dizer exatamente qual foi esse tempo, né? Algum vai dizer que é Constantino, aí outro vai dizer, aí você vai buscando documentos da patrística mais antigos ainda, e aí fica tipo, quando é que começou essa corrupção? A igreja já nasceu então corrompida? É isso? Essa paganização. Que foi e tanto você quanto o Thales colocaram essa questão muito bem, né? Mas engraçado e irônico, né? Essa coisa de como o que une a ponto de um cara se tornar o porta-voz de uma fé que é uma hidra, né? É a sua oposição à Santa Igreja, né? Exato, exatamente. Não, nem mesmo o cânon da Bíblia eles têm em comum. Se a gente, assim, historicamente, eu sei que atualmente eles concordam, mas quando o movimento protestante começa, Lutero ele não coloca em dúvida apenas os deuterocanônicos. Ele chama a Epístola de Tiago de Epístola da Palha. Ou seja, nem o mínimo do cânon de 27 livros do Novo Testamento é totalmente de acordo. Ele põe em dúvida a autenticidade, não, mas a canonicidade de Apocalipse. A questão do livro de Esther também, ele questiona. Então, não é o protestantismo, o pai do protestantismo não concorda sequer
com a lista de livros que são canônicas ou não. E essa, também, só um último ponto com relação ao Banzoli, essas ideias dele, a gente vê claramente que há alguma influência dos escritos da Ellen Goldwhite, tanto em virtude dessa questão da imortalidade da alma, como essa identificação de Jesus com Arcanjo Miguel. E tudo isso, assim, é alheio ao que a igreja primitiva sempre ensinou. Então, se você pega, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que é discípulo de São João, na Epístola aos Australianos, no capítulo 13, ele fala: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, como também quando com Deus eu me encontrar. Ou seja, Santo Inácio, no final do século I, início do século II, já está dizendo que, mesmo depois daquela vida, ele ia se sacrificar pela igreja da Tralha, né, para quem ele está mandando a carta. Ou seja, ele acreditava que a alma existia e era imortal. Ou então a Epístola de Ogneto, que o consenso dos historiadores diz que foi escrita por alguém na comunidade proto-ortodoxa antes do Concílio de Nicéia, já fala que a alma humana é imortal. São Justino Mártir vai dizer sobre que as pessoas condenadas permanecem imortais e o seu verme não morre. Ele também diz que da imortalidade da alma, quando ele fala que Samuel apareceu para Pitonisa e que não era um demônio, mas era o próprio Samuel. Então, assim, o Banzoli, ele realmente é uma pena, né? Ele não contradiz apenas o consenso dos próprios protestantes, mas o consenso do cristianismo, o consenso da igreja primitiva, que no fim das contas, o que eles, ao negar a potestade mais poderosa, como diz Santo Irineu, da igreja romana, acabam todos por fazer: negar o início, o cristianismo mesmo primitivo. Uhum. Vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta provocante, cara. Vocês rezam pelo Banzoli? Claro. Sim. Não, isso daí eu rezo e, assim, eu repito, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ele nos bloqueou, tá com raiva, não sei o quê. Para mim, não tem nada. É no campo das ideias. Essa nossa batalha é contra, enfim, o erro que nós entendemos que é o protestantismo. Mas a pessoa dele, seria muito interessante ter ele obstinado do jeito que na apologética católica, né? Com certeza. A gente até coloca isso na resposta que a gente fez, aceitando o debate, dizendo que a nossa intenção, a nossa briga no campo das ideias, o que a gente quer é que ele retorne à igreja dos ancestrais, né? A igreja católica, porque, enfim, é a primeira igreja cristã e a única fundada por Cristo. Sim, sim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.